Hoje eu vou começar um assunto diferente, a gente vai fazer compacidade. Também é uma propriedade bem importante não só para espaço métrico, mas daí para espaço topológico também. Vou começar hoje, eu vou fazer a definição mais do ponto de vista de topologia, que é a definição que depois generaliza. Mas para métricos, essa definição é equivalente a algumas outras propriedades, a gente vai fazer essas equivalências na outra aula. Então a gente vai ficar mais focado na definição original, fazer alguns exemplos e fazer alguns resultados que isso aqui implica, são os assuntos de hoje. Então a gente começar com a definição, quer dizer, tem uma definição antes, só que quando a gente fica falando, mas não define o que é isso aqui. Então vou pegar, você pega um espaço X, espaço métrico, dizemos que uma família C é uma cobertura para X se então a gente fala que uma família C é uma cobertura para X se a união dela dá o X inteiro, né? Então são subconjuntos que na hora que você une dá o espaço inteiro. Aqui só um abuso que a gente faz em geral. Às vezes você vai falar que é uma cobertura de um subespaço e aí a cobertura do subespaço pode não dar igual, pode cobrir, tipo passar um pouco. Mas aí tudo bem, porque daí você está pensando que é a induzida, né? Tipo, quando se intersecta com o espaço, dá esse X. Então, isso aqui é a definição de cobertura. É simplesmente uma família de subconjuntos cuja união dá o seu espaço inteiro. Só falar isso em geral não é a mais interessante. A gente vai tratar hoje, principalmente, mas quase sempre, são as coberturas abertas. Então, dizemos que C é uma cobertura aberta se cada C pertencente a C é aberto. Você pega uma cobertura, e aí se cada elemento da cobertura for um aberto, você fala que a cobertura é aberta. Em geral, você acaba não falando que a cobertura é aberta. Tipo, se você falar só cobertura, a pessoa já vai subentender que é aberta. Mas se você quiser destacar, a cobertura é aberta. Quando você quer destacar aquela outra coisa, aí sim, né? Tipo, por exemplo, tem alguns contextos que é interessante você pegar uma cobertura fechada. Ou seja, cada elemento da cobertura é um fechado, mas esse é mais raro. O usual é você fazer isso, às vezes você pega uma cobertura compacta, que o pessoal chama, né? Então os elementos da cobertura são compactos, mas é mais raro. Então aqui você tem a definição de cobertura. Vamos para a definição então. Peraí, subcobertura que é melhor já fazer. Dizemos que C' contido em C é uma subcobertura. Se C'. Então o C' vai ser uma subcobertura se é uma subcoleção que continua sendo uma cobertura. Né? Tipo, se pega, escolhe alguns dos abertos originais, isso continua sendo uma cobertura, então você chama esse troço de subcobertura. Esse que vai ser bem útil para a definição que a gente vai fazer agora. Então, definição. Então,
Então a gente vai falar que um espaço ele é compacto se toda a cobertura dele, aberta, né, já pus o termo ali, eu deveria colocar aqui, aberta, admite subcobertura finita, ou seja, você pega uma coleção de abertos suficiente para cobrir o seu espaço, aí você consegue achar uma subcoleção finita desse troço que é suficiente para cobrir o espaço inteiro. Tipo, então sempre você consegue reduzir de sei lá quantos abertos você tinha para uma quantidade finita. Isso, olhando assim, parece que não dá muita coisa, mas é bastante importante essa definição. Isso aqui, por alguns aspectos, ele vai dar uma generalização do que seria um espaço finito, porque, lógico que todo espaço finito é compacto, certo? Porque se você tiver finitos pontos, cada um deles está num dos abertos, você pega um desses abertos e você fez a sua cobertura finita. Mas a questão é que você pode... ele dá umas propriedades diferentes também, assim, uma coisa meio... Eu concordo que a primeira vez que você vê esse negócio parece que não quer dizer muita coisa, mas sim, quer dizer bastante. Comentei aqui que finitos vão ser compactos, né, mas vou deixar isso aí escrito aqui, vai. Então, um exemplo fácil para começar. Todo espaço finito é compacto. Tem um outro comentário também que é melhor fazer. Quando você tiver um espaço grande, vai falar quem é um subespaço compacto dele, então um subconjunto que vai ser compacto. Você está pensando o subconjunto como sendo subespaço, então é só olhar coberturas para o subespaço, então você olha o espaço grande, olha o subespaço, olha os abertos dele, faz a definição de compacidade lá. Então, esses são dois comentários rapidinho que a gente vai fazer. Mas já vamos começar a fazer o exemplo importante desse negócio, que é o não trivial, né? Que não é só os finitos. Vamos fazer o intervalo 0,1. O intervalo 0,1 é compacto, intervalo fechado. Acho que esse aqui é o exemplo mais importante para hoje. Com a métrica usual, né? Você pega o espaço com o intervalo 0,1 com a métrica usual, que vocês conhecem, esse negócio vai dar compacto. Se a gente já tivesse a caracterização de compacidade via outras coisas, talvez a gente conseguisse mostrar isso de uma maneira talvez mais fácil, talvez de outro jeito, sei lá o quê. Mas por enquanto eu tenho a definição, então eu vou mostrar na definição. Então vai ser via essa definição que está aí em cima. Então qual que é a ideia? A gente vai pegar uma cobertura qualquer por abertos, para esse intervalo, e mostrar que ela tem subcobertura finita. Não tem muita escapatória aqui. Né? Tipo, a gente não tem outra coisa. Então vamos começar. Seja C, cobertura aberta para... Então você tem lá um monte de aberto e que está sendo suficiente para cobrir o intervalo 0,1. Deixa eu tentar dar a ideia agora. Então aqui você tem o intervalo 0,1, vou pôr o 0 aqui. 0, 1. Você vai ter um monte de abertos cobrindo esses caras. Podem ser bolas abertas, mas tipo, pode ser aberto geral. Então vou colocar aqui alguns abertos, certo? Mas não precisam estar encadeados nem nada. E você tem que achar a subcoleção finita desse cara. Eu vou fazer o seguinte. Considera este conjunto aqui, ó. Vamos chamar de S. São os conjuntos, são os dos pontos que estão no intervalo 0,1, tal que existe C' contido em C finito, isso que é importante,
Então aqui o intervalo de 0 até x está contido na união do C, C', C. Então, eu sei que essa definição ela é esquisita, mas vamos então com calma. O que eu estou pegando? Você vai pega um ponto qualquer aqui no meio. Como é que eu sei se ele está em S ou não? Você olha essa parte aqui, de 0 até x, então todo mundo, e vê se você consegue achar uma subcoleção finita da original, de forma que cubra esse pedaço. Ou seja, se a gente conseguisse mostrar que o 1 está nesse conjunto, acabou. Porque daí vai de 0 até 1. Mas eu estou parando então antes. Tá claro o que é a definição? Cuidado que não é o 0 e o x, é do 0 até o x. Tem que ser um intervalo fechado do 0 até o x, que tem que estar dentro dessa cobertura finita. Tudo bem? Então, comentários rápidos. Todo mundo concorda? Que o 0 é diferente de vazio? Que tem que ter um elemento fácil aí dentro. O 0. O 0 está dentro de 1 aberto, então acabou. Tudo bem? Então o S é diferente do vazio. O S está contido no intervalo 0, 1. Diferente de vazio, limitado. Então o S admite supremo. Certo? Seja alfa igual... Pode ser que o supremo seja o 0, mas a gente vai mostrar que o supremo é 1. Mas podia ser, pelo que eu escrevi por enquanto. Tudo bem? Vou fazer, já que o supremo não é o 0, porque daí eu acho que isso dá bem a ideia do resto que a gente vai fazer. Como é que a gente mostra que o supremo não é o 0? Ó. Qual que seria a situação? Você pegou aqui, você pegou o 0. O 0 estar dentro do S quer dizer que, bom, tem essa subcobertura, não sei o que, não sei o que lá, mas em particular, quando você acha essa subcobertura finita, ela é feita de abertos. Se ela é feita de abertos, na hora que pegou o 0, você pegou o 0 e uma bolinha em volta dele. Só que é uma bola dentro do intervalo 0, 1. Então, para a esquerda não interessa ninguém. Mas para a direita, o que aconteceu? Aqui coube um delta para esse lado. Vocês concordam que não só o 0 agora está no S, mas qualquer cara que está aqui, fica essa distância menor que delta também está? Então, qualquer um desses estaria em S também. Porque esse mesmo aberto atesta que eles estão. Então, não dá para o supremo ser o 0. Assim, lógico, pela definição assim, de cara poderia ser, mas agora eu já vi que o 0 não está. Não é o supremo. E isso vai dar a dica de como que a gente vai resolver os outros casos, quer ver? Sim, porque toda cobertura, os elementos do C' são elementos de C, né? Então a primeira cobertura é aberta, todo o subconjunto dela vai ser aberto também. C é cobertura aberta. Certo? Se eu pegar por cobertura por outras coisas, isso não é verdade. Por exemplo, se você fizer uma cobertura por fechado, só falar isso, você pega cada ponto fechado, então você cobre tudo por... E a subcobertura tem tamanho da reta inteira. O que eu vou mostrar? Então, primeiro eu vou mostrar que esse supremo é o 1. Depois que eu mostrar que o supremo é 1, eu mostro, na verdade, que o 1 pertence ao S. Não só ele é supremo, como ele é o máximo. E aí, se o 1 está lá dentro, acabou, porque a definição do S fala que você achou a cobertura finita. Tudo bem isso? Tipo, antes da gente entrar e fazer a conta, certo? Ó, se eu conseguir mostrar que o 1 pertence a S, acabou. Ok? Então, meu caminho para mostrar que o 1 pertence a S eu vou mostrar que o 1 é o máximo de S. E antes de mostrar que o 1 é o máximo de S, eu vou mostrar primeiro que o 1 é o supremo. Só mostrar que ele é o supremo não é suficiente. Porque poderia ser que todo mundo até o 1 tivesse, mas o 1 não. Então, vamos lá. Então, alfa
Isso que eu vou mostrar agora. Ó, esse argumento vai aparecer aqui. Exatamente. Tipo, então vou mostrar que o alfa tem que ser igual a 1. Repara que, como eu tenho que o S está contido aqui, o alfa é menor ou igual a 1. Então vou supor que o alfa não é 1, se o alfa não é 1, mas ele é menor ou igual, então é porque o alfa é menor estreito. Certo? Ó, está contido aqui o S, estou pegando o supremo, então o supremo dele é no máximo 1. Se ele for diferente de 1 é porque ele é menor. Certo? Então, agora aqui vai aparecer o argumento do zero, a gente põe escrito direitinho. Qual que é o argumento? Então você tem o alfa, ele é menor que 1. Vamos fazer um desenho aqui dele. Então, aqui você tem o zero, aqui você tem o 1, aqui você tem o alfa. Está supondo que o alfa é menor estrito do que 1. O que eu sei agora? Eu sei que o alfa está em algum elemento da cobertura, porque como ele é menor que 1, em particular, ele está dentro do intervalo 0, 1. Então, seja... Vou voltar nesse desenho aqui. Hein? Como o alfa está no intervalo, ele está coberto por alguém. Pega esse alguém. Pode ser que ele está coberto por mais de um, tanto faz, mas pega um deles. Isso aqui é aberto. Então, seja R positivo, tal que... é a bola, mas eu vou escrever explicitamente, vai? Tal que alfa menos R, alfa mais R, está inteiro dentro do C. Se você tivesse pego uma cobertura por bolas abertas, talvez você já pudesse pegar que é a bola de fato, mas eu não sei, então... Bom, a estreia tem que falar que o alfa é o centro. Então não sei, eu estou simplesmente pegando... Se é um aberto que contém o alfa cabe com uma folguinha lá dentro. Só isso que eu estou usando. Agora vai no desenho. Isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que daqui para cá está inteiro dentro do seu C. Que tem uma distância R. Certo? Agora, olha os elementos que estão aqui para a esquerda desse cara. Os elementos que estão para a esquerda desse cara, você já sabe que acontece o quê? Se você pegar um xizinho aqui, ele é menor que alfa. Portanto, ele está em S. O S não pula ninguém, né? Tipo, talvez seja um bom comentário a ser feito isso. Né? Tipo, o S sempre tem... Se alguém está em S, todo mundo menor que ele está em S também. Certo? Pela definição do S, se você passa... Então, agora, o alfa é o supremo do S. O X está em S. Então, agora eu sei que seja... Posso pegar qualquer um aqui dentro. Seja X... Bom, na verdade eu não vou nem fazer esse argumento que eu falei do pular, vou usar menos. Quer ver? Ó, seja X pertencente a esse intervalo aqui. Vai, para não ter que argumentar isso aí que o S não pula ninguém, você faz isso. Ó. Do alfa menos R até o alfa, isso tem que encostar no S, porque o alfa é o supremo do S. Se isso aqui fosse vazio, o supremo do S ia ser menor ou igual que alfa menos R. Então, alguém aqui dentro é do S. Não sei se todo mundo, mas alguém. Tá? Então, eu peguei esse X aqui que está no S. Se o X está no S, eu sei que tem uma cobertura finita que pega até ele. Então, seja C' contido em C, tal que união.
agora já ficou ruim porque eu já gastei C com aquele cara ali em cima, né? Então, D, pertencente a C', D, cobre do 0 até X. Como X está no S, você tem uma cobertura finita que cobre do começo até ele. Bom, mas agora note que C' unido com D, não, desculpa, unido com C, isso aqui cobre até o alfa mais R sobre 2. Cuidado com aqui que dá muita vontade de você falar, isso aqui cobre até o alfa, aí você ia mostrar que o alfa está dentro do conjunto, mas aqui a gente queria mostrar que o alfa é igual a 1. Então eu só estou tentando passar, a gente supôs que o alfa era menor que 1, então esse alfa mais R sobre 2 você podia ter pego como sendo dentro do 1, mas assim, ele é maior que o alfa. Então você achou alguém que está no conjunto S, que é maior que alfa. Contradição porque isso aqui é maior que alfa. Aqui tem algumas coisas que é melhor destacar ainda. A gente não acabou, a gente só mostrou que o alfa tem que ser igual a 1. Mas deixa eu explicar essas coisas que tem que fazer comentários. Tu não entendeu isso aqui que eu fiz? Ó, só cuidado, hein? A gente, implicitamente aqui, a gente supôs que o alfa era maior que 0. Porque eu peguei o intervalo para a esquerda e para a direita e para achar esse cara que é menor. Tipo, se o alfa fosse 0, você não faz esse começo que é para pegar esse x que é menor. O próprio alfa já está em S, então você já consegue andar com R mais 2 para a direita. Você não precisa achar esse x. Você já tem a cobertura. Então aqui, o caso alfa igual a 0 está embutido aqui no meio, só não precisa achar o x. A outra coisa é que eu fiz um desenho, mas eu deveria escrever isso. Na hora que você pegou esse R aqui, pega um R que está inteiro dentro do intervalo 0,1, né? Então, que alfa até o R cai dentro do intervalo 0,1. Tipo, isso aqui acho que é melhor escrever aqui. Alfa mais R menor que 1. Só para quando eu for pegar esse cara aqui, eu ter certeza que esse troço está dentro do intervalo. Você sempre pode pegar, porque o alfa é estritamente menor que 1. Então, na hora que você achou aquele espacinho ali, você pega o espacinho sendo menor. Tudo bem? Isso acho que são esses dois comentários. Com isso aqui, a gente mostrou que o alfa tem que ser 1. Agora a gente só precisa mostrar que o alfa é máximo, de fato. Então, alfa pertence a S. Esse aqui eu deixei como exercício na apostila, mas acho que dá tempo para a gente fazer. Vamos fazer aqui. Como é que você mostra? A ideia é mais ou menos a mesma. Você vai ver que a gente vai fazer meio que a mesma coisa, só tem que tomar cuidado com umas outras coisinhas. Ó, o alfa pertence a S. Você começa a mesma construção que a gente fez. Seja C pertencente a C', pertencente a C, tal que alfa pertence a C. Isso você sabe. Seja R pertencente a CA esse positivo, tal que o intervalo alfa menos R. Alfa, lembra que o alfa agora é 1, hein? A gente já sabe que o alfa é igual a 1, então eu posso fazer assim. Isso aqui está contido em C. Na verdade, eu podia fazer sempre, mas é só esse lado que interessa, de fato. Se é um aberto que tem o alfa, tem que ser um aberto, tem que caber o alfa com uma certa folguinha lá dentro, porque ele é aberto. Fala.
que a gente acabou de mostrar. Do tipo... Foi meio que por contradição, assim. Foi por contradição o fato do alfa ser 1, isso. Ok, tá. Você encontrou o Supremo e se encontrou alguém maior do que o Supremo. E aí... Isso, desculpa, aqui, ó. Aqui eu achei, esse cara tá dentro do S. Se esse cara tá dentro do S, esse cara é maior que S, que alfa. E aí, então, você achou um cara maior que o Supremo, então isso é a contradição. Aqui faltou indicar. Ok. Aí agora o que acontece? Mesmo truque que a gente fez lá, eu não sei se o alfa está em S ou não, porque é isso que eu quero mostrar. Mas agora eu olhei esse intervalo aqui, ó. Tá aqui o alfa, tá aqui o R, o alfa menos R. Alguém aqui no meio tem que pertencer ao S, porque senão o supremo era essa coisa menor. Então, seja x pertencente a alfa menos R alfa, tal que x pertence a S. Isso tem que existir porque o alfa é o supremo do S. Se não tivesse ninguém do S nesse intervalo, o supremo estava para a esquerda. Mesma coisa que a gente fez antes. Seja C', vou escrever assim para ficar mais fácil. Subcobertura finita para 0 até x. Se o x está no S, é porque acontece isso. Bom, mas agora você pega essa cobertura até o x e junta com essa cobertura, com esse Czinho que você pegou no final, isso dá uma cobertura até o alfa. Bom, mas se é uma subcobertura finita de 0 até alfa, é porque o alfa está no S. Uma pergunta. Ali quando você escolheu esse intervalo alfa menos R alfa, e você fez uma nova supercobertura de abertos com ele. Só que ele não é aberto. Então, não, calma. Do tipo, o C é aberto. Se o C é aberto, tem isso aqui lá dentro. Porque o C é aberto porque ele é um elemento aqui desse C fresco. Tá. Certo? Então, se o C é aberto, existe isso. Tá. Isso aqui é só uma condição que vai falar aqui. E só cuidado, como a gente já sabe, é que aqui eu nem estou usando que o fato que o alfa é igual a 1, eu fiz independente, mas se você sabendo que o alfa é igual a 1, isso aqui é aberto, no intervalo 0 a 1. Tá. Porque para direita não tem ninguém, mas não estou usando isso. Então, o truque aqui é sempre o mesmo. Ó, você tem o cara, você tem o elemento aqui, o alfa, nos dois casos. Você sabe que você consegue cobrir ele e você sabe que até um pedaço antes dele, você consegue cobrir com finitos. Bom, mas então é só você grudar esse último pedaço aqui, continua sendo com uma cobertura finita. Então você mostra. É sempre esse truque. Você volta um pouquinho, consegue a subcobertura finita, estende com esse negócio. Tá? Só cuidado na hora de... Tipo, eu recomendo tentar refazer essa demonstração depois. Vocês vão ver que na apostila, inclusive, faz só metade, fica a última parte fica como exercício, daí eu acho que é legal tentar fazer na ordem que está lá. Porque às vezes dá um pouquinho de confusão aqui, o que você erra na hora de fazer esse negócio é você tentar pegar primeiro a subcobertura finita e mostrar que ela pode ser aumentada para alguém, isso não dá muito certo. Fazendo essa ordem aqui sai mais fácil. Certo? Bom, então a gente tem que o intervalo 0, 1 fechado é um compacto. Esse é o exemplo mais importante para hoje e ele vai mostrar certas coisas para a gente na sequência, mas vamos lá. Para mostrar que ele é compacto, é só a partir dessa parte em que eu tenho que mostrar que alfa pertence a S, ou eu tenho que mostrar que o supremo é 1 e tal? Você tem que mostrar que o alfa, você tem que mostrar que o alfa é...
Você tem que mostrar que o 1 pertence ao S. Aí, como eu mostrei que o 1 pertence ao S? Primeiro eu mostrei que o supremo está no conjunto, que o supremo pertence ao conjunto e que o supremo é 1. Aí isso mostra que o 1 está em S. Você escolheu o intervalo 0, 1, tem alguma coisa a ver assim com conexidade por caminhos? Porque lá a gente falava de conexo, mas você pegava o aberto 0, 1, ou fechado 0, 1 também. Não, é porque aqui basicamente qualquer intervalo fechado que eu tivesse pego dá na mesma. Lá na conexidade por caminho, se eu tivesse definido qualquer outro intervalo fechado na reta, dava na mesma. É só uma questão de reparametrização. O fato é que, tipo, você precisava desses intervalos serem fechados. Aqui é bastante importante, lá para ter os extremos também, né? Tipo, mas, inclusive a gente vai tirar isso aqui daqui a pouquinho. Vamos. Onde que esse raciocínio ia dar errado se fosse 0, 1 aberto? Você não ia conseguir mostrar que esse raciocínio aqui exatamente você ia ter que... Vamos ver. Você ia... Bom, eu ia ter que o supremo do conjunto... Todo o argumento ia dar direitinho, falando que o supremo do conjunto era o 1, só que eu não tenho que o 1 pertence a S. E aí, bom, vamos fazer, já que foi perguntado, vamos tentar fazer um contra-exemplo para mostrar que se o 1 for aberto não dá compacto. Então, acho que isso não tem na apostila, mas deveria ter. Então vamos fazer aqui. Aí depois eu acrescento lá, porque acho que esse é importante de fato. Por que esse aqui não seria compacto? Então, se você quer mostrar que esse cara não é... Assim, isso aqui vai sair de graça pra gente no final da aula, mas para não ter que esperar o final da aula para isso, vamos já fazer agora, direto. Então, eu preciso arrumar uma cobertura daqui até aqui, por abertos, de forma que você não tenha a subcobertura finita. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, considere C. Olha isso aí. Cuidado com a anotação, cuidado com a vontade que tem de você falar uma coisa que não está certa. Vê se todo mundo concorda. Primeira coisa, é um pouquinho esquisito, todo mundo concorda que essa cobertura é... Bom, antes de falar em cobertura, todo mundo concorda que os elementos que estão nesse C são abertos? Cuidado que eu estou pensando em abertos do intervalo 0, 1, fechado de um lado, aberto do outro. Tá, eles não são abertos em R, mas eles são abertos no subespaço. Todo mundo concorda com isso? Tudo bem? Agora vamos ver. Todo mundo concorda que esse troço dá uma cobertura? Você pega um cara aqui qualquer, você tem alguém maior que ele, tal que isso aqui pega ele. É sempre lá do começo até alguém. Então qualquer um que você pega, dá para você aumentar um pouquinho. Tudo bem? Agora finalmente. Todo mundo concorda que isso aqui não tem subcobertura finita? Dá muita impressão que você pode falar que o 0, 1 está lá dentro, mas o 0, 1 não tá lá dentro porque você não pode pôr 1 aqui, porque o x tem que estar nesse intervalo, que é aberto. Como é que você mostra formalmente isso aqui não tem subcobertura finita? Se tivesse subcobertura finita, esse x que você pegou, tem um xzinho para cada um elemento da sua cobertura finita. Tem um que é maior que os outros, que é o máximo. Esse máximo é alguém aqui. Bom, então você só pegou daqui para baixo, né? Esses aqui todos ficaram de fora. Então não é cobertura. Certo? Então repara que talvez, olhando para aquela demonstração que a gente fez, você consegue mostrar que o supremo desses caras é o 1, só que aí não tem o 1 que pega esse cara aqui no final. Então,
sobrar alguém. Sempre vai sobrar alguém. Aqui responde melhor a sua pergunta. Onde é que falha o argumento aqui se fosse aberto no 1? É que quando eu faço isso aqui, ó, nessa passagem aqui, a gente está pegando o alfa como sendo igual a 1. Você tem que pegar alguém que tem na cobertura para voltar um pouquinho. Não tem ninguém que pega 1. Porque o 1 não está. Então eu não consigo voltar um pouquinho para estender. É ali que fura. Se o K é compacto, então o K é limitado. Dado aqui, porque não vale a volta. Volta não vale, a gente acabou de fazer. Intervalo 0,1 ele é limitado, mas não é compacto. Intervalo 0,1 aberto ali. E na verdade, é exercício lá para trás, toda métrica é equivalente a uma métrica limitada, então se você tivesse que todo limitado fosse compacto, você ia conseguir que todo métrico conseguiria ser compacto, na verdade. Então, mas, se é compacto, tem que ser limitado, não importa que métrica que você pegou. Como é que você faz esse? Demonstração tem dois jeitos, mais ou menos, de mostrar. Bom, se K igual a vazio não tem muito o que fazer, porque daí ele é limitado, acabou. Se não, seja x pertencente a K, considere C igual às bolas de centro X e raio N para N pertencente às naturais maiores que 0. Todo mundo concorda que isso aqui é uma cobertura aberta? Cada elemento é um aberto, que é uma bola aberta. Eles têm centrados no X e você está fazendo ficar cada vez maior. Isso aqui é uma cobertura por abertos. Se é uma cobertura por abertos e o K é compacto, admite subcobertura finita. Subcobertura finita, nesse caso aqui, elas são crescentes, certo? Então, na hora que você tomar a união dessas coberturas finitas, é a maior delas. Bom, então o espaço inteiro está dentro de uma bola. Aí acabou. Certo? Se você não quiser fazer desse jeito, você pode fazer o seguinte, você faz uma cobertura aberta por bolas abertas, então põe uma bola aberta em torno de cada X, vai ter subcobertura finita, ou seja, o seu espaço está dentro de finitas bolas. A gente mostrou lá atrás que se está dentro de finitas bolas, é limitado. Então, os dois jeitos saem. Certinho? Deixa eu seguir a ordem aqui. Vou colocar essa proposição aqui, e essa proposição tem uma certa utilidade, eu já comento. Lembra que lá na parte de completude, um jeito fácil de verificar se uma coisa era completa ou não, era fazer o quê?
ou provar que uma coisa era completa, era se você achasse um espaço maior que fosse completo, aí bastava verificar que o seu espaço original era fechado lá dentro. Porque em geral verificar que é fechado é mais fácil que verificar que é completo no braço. Aqui é a mesma coisa. Para você mostrar que um espaço é compacto, um jeito é o quê? Se você achar um compacto grande em que ele está lá dentro, se ele estiver lá dentro e se você mostrar que ele é fechado, ele é compacto. É um 6 somente C, mas eu não vou fazer o 6 somente C, eu vou fazer um lado. Tudo bem? Então, isso aqui, pensa esse negócio como sendo um jeito fácil de provar que uma coisa é compacta. Se você pegar o intervalo, pegar uma coisa que está dentro de um compacto, basta mostrar que ela é fechada lá dentro. De curiosidade, isso aqui vale para espaço topológico em geral. Não é só para o caso métrico. Então, o que você vai fazer aqui? Vou fazer um desenho. Você tem o X, você tem um Y aqui dentro. Eu quero mostrar que esse cara é compacto, sabendo que o grande é compacto e que esse pequeno é fechado. É um truque bobo esse negócio aqui para fazer esse. Do tipo, parece que não tem nada, mas é bem bobinho. O que eu vou fazer? Você quer mostrar o quê? Você quer mostrar que o Y é compacto. Então você tem que pegar uma cobertura por abertos do Y, certo? Aí agora tem um pouquinho de truque, que é qual que é a ideia? Na hora que você pega... Então, vou fazer assim, vou cobrir o Y por abertos, que são abertos de Y. Então eu peguei abertos do Y. Cuidado agora, que isso aqui é o truque que vai aparecer várias vezes. Eu quero usar uma propriedade do X. Esses abertos do Y não necessariamente são abertos em X. Nem todo aberto do subespaço é aberto no espaço grande. Mas todo aberto do espaço pequeno nada mais é que um aberto do grande interceptado com o pequeno. Igual a gente fez ali no intervalo 0,1. No intervalo 0,1, se você pegar esse cara aqui, isso aqui é um aberto no intervalo 0,1 fechado. Mas ele é o quê? Você pode escrever ele como sendo do menos meio até o meio, interceptado com o intervalo 0,1. Todo aberto do pequeno é um aberto do grande interceptado com o espaço pequeno. Então, a primeira coisa que eu faço aqui é estender esses abertos que você pegou para abertos do grande. Porque se eles são abertos no pequeno, eles são abertos do grande interceptado com o pequeno. Aí agora eu tenho uma família de abertos. Se isso aqui cobrisse o espaço inteiro, o X, eu acabava, porque ele ia ter subcobertura finita, e aí, portanto, a parte finita dele ia cobrir o Y. Mas você não pode torcer tanto assim, né? Tipo, não precisa dessa sorte. Pode ter sobrado gente aqui. Mas o que sobrou, você sabe uma coisa sobre o que sobrou. O que você sabe? Talvez o X menos a cobertura do Y você não saiba muita coisa, mas você sabe sobre o X menos o Y. O que o X menos o Y é? Aberto. Não usei essa hipótese ainda. Porque o Y é fechado. Então, x menos y é aberto. Então, o que eu faço? Pensa assim, tenho esses abertos que eu peguei agora, mais esse aberto aqui original. Isso tudo forma a cobertura do x inteiro, vocês concordam? Por que é do x inteiro? Porque, dado um ponto qualquer, ou ele está fora do y, então já foi pego nesse 1, ou ele está dentro do y e ele foi pego dentro de um desses. Então, isso forma uma cobertura. Eu vou escrever tudo isso. Isso aqui forma uma cobertura para o x. Bom, mas o x é compacto, então ele admite subcobertura finita. Finitos desses, mais esse de fora, a princípio. Bom, mas então os finitos que estão aqui dentro já são suficientes para cobrir o y. Porque no de fora não é que eles estão, né? Que eles estão dentro do y. Então vamos escrever isso aí. Ó. Então, seja C, cobertura
aberta para y. Seja D. Deixa eu fazer o seguinte. Para cada C pertencente a C, seja C'. Ó, aqui eu fiz aquele truque de alongar os caras. Para cada aberto da cobertura, você tem um aberto do X, tal que é esse aberto original nada mais é que o aberto do X interceptado com o Y. Seja D. Então aqui eu peguei a coleção desses abertos gordinhos aqui. Ó, eu sei que dá vontade de começar essa demonstração, em algum sentido, por essa linha aqui. Simplesmente pegar a cobertura original que você falou, mais o complementar do Y, e falar, isso aqui é uma cobertura aberta para o X. Mas não dá certo porque ela não é aberta, porque os abertos que você pegou originais não precisam ser abertos do X. Então a primeira parte que eu fiz foi só para arrumar os abertos e ficarem abertos em X também. Então agora eu tenho uma cobertura para o X inteiro. Então existe eu vou pôr assim, ó, D' contido em D finito, tal que D' unido com X menos Y é cobertura usei a compacidade do X. Alguém pode argumentar, mas como é que você sabe que essa sobrecobertura tinha o X menos Y? Eu não sei, mas mesmo que não tivesse, eu ponho ela de volta, ela continua sendo cobertura. Tipo, você já tem uma cobertura, acrescentar um aberto, continua sendo. Então, fica assim. Note que aí agora você volta, né? Essa aqui, ela é feita por abertos gordinhos, volta para o aberto normal. Isso aqui te dá uma coleção finita que cobre o Y. E aí acaba. Então eu achei uma cobertura finita, subcobertura finita pro Y. Devia ter falado isso lá no começo, mas ó, cuidado com demonstrações para mostrar que alguém é compacto. Erro bastante comum que tem quando você começa a mexer com isso é, vou mostrar que o espaço é compacto. Exibe uma cobertura finita. Não é para exibir uma cobertura finita. Exibir uma cobertura finita não fala nada. Você tem que falar que qualquer cobertura que você pega admite subcobertura finita. Do tipo, ter uma cobertura finita qualquer não mostra nada nesse caso aqui. Hein?
Todo espaço tem uma cobertura finita. Pega o espaço inteiro, tem uma cobertura unitária. Então, vamos fazer uma espécie de volta aqui, quer ver? Vamos mostrar que é a volta mais geral que tem. É a proposição. Você começa com um espaço métrico qualquer, repara que o espaço grande não precisa ser compacto, ele é um métrico qualquer, mas se você tiver um subespaço lá dentro que é compacto, esse subespaço tem que ser fechado. Então, se você juntar com o resultado anterior, aí você tem essa caracterização quando o espaço grande é compacto. No espaço grande é compacto, os pequenos são compactos, somente 6 são fechados. Mas você tem os dois lados precisam de hipóteses diferentes. O que você tem é que se o espaço grande não tem nada sobre ele, se você tiver um subespaço lá dentro que for compacto, esse subespaço com certeza é fechado. Então é meio que a volta desse aqui, que a gente acabou de fazer. Então, dentro de um espaço grande que é compacto, testar se pequenos são compactos é exatamente a mesma coisa que testar se são fechados ou não. Por isso que eu falei que esse intervalo aqui não ia ser compacto. Porque basta pegar um intervalo maior que é compacto, esse subespaço aqui dele não é fechado, então, portanto, não é compacto. Então, saía por isso. Esse intervalo aqui, ele é compacto por dois motivos, vai. Primeiro motivo. Bom, um motivo a gente ainda não fez aqui, vai fazer daqui a pouco. Então vamos fazer por um motivo que ele tem agora. Se você repetir a demonstração que a gente fez para o intervalo 0,1, você troca alfa por 1, por 2, dá igualzinho a demonstração, você mostrou que esse cara é compacto. Certo? Bom, então esse cara é compacto. Esse cara aqui está aqui dentro. É o subespaço dele, que não é fechado. Então, portanto, não é compacto. Então ele vai sair por esse resultado aqui. Tudo bem? Compacto, então cai fechado. Então, vou mostrar isso. Ó, vocês estão vendo que hoje eu estou fazendo bastante desenho. Todas as demonstrações aqui, elas ficam bem mais fáceis se você conseguir visualizar o que é que está acontecendo. Então, ó, eu vou pegar o X, vou pegar um K, que é compacto. Eu quero mostrar o quê? Eu quero mostrar que o K é fechado. Para variar um pouco, aqui para mostrar que o K é fechado, eu vou mostrar que o X menos K é aberto. Para mostrar que o X menos K é aberto, o que você faz? Pega um ponto fora, mostra que tem uma bola em volta dele que não encosta no K. Certo? Como que eu vou fazer isso? Fixa o ponto X aqui, então. Para esse ponto X que você pegar aqui, para cada Y aqui dentro do K, vocês concordam que tem uma bola em volta do X e uma bola em volta do Y, tal que essas duas bolas são disjuntas. Isso a gente já fez várias vezes. Se você pegar dois pontos distintos, você consegue uma bola em torno de cada um que uma não encosta no outro. Metade da distância, por exemplo. Só que pode ser que na hora que eu fiz isso, essa metade da distância, pegou alguém do K. Não pegou alguém dentro da bola do Y, mas pegou alguém do K. Certo? Então eu vou ter que fazer isso algumas vezes. Eu vou fazer isso para cada Y diferente, eu vou pegar bolas diferentes aqui em cima. Vou escrever. Ó. Fixe X pertencente a X menos K. Para cada
y pertencente a K, eu ia pegar as bolas aqui, mas se eu ficar escrevendo bola, eu vou botar um monte de índice à toa. Eu vou pegar como se fossem abertos. Tudo bem? Então, tipo, se quiser na sua cabeça, pensa que todo aberto que eu pegar aqui é uma bola aberta, mas eu vou pegar aberto só para ficar com índice, menos índices. Teria algum problema se o raio do x fosse a distância do x até o y, e aí depois o raio da bola centrada em y fosse a diferença da distância, eu digo do x até o conjunto y e depois a diferença? É que eu quero mostrar que o K é fechado. Então, se eu pegasse que a distância do x, pegar a distância dele para o K, eu não sei nem se essa distância não é zero. É o y, né? Do tipo, eu sei que a distância, não sei se foi isso que você falou, mas se eu pegar a distância do x para o K, se eu soubesse que a distância é positiva, eu já tinha que o K é fechado. Entendeu? Do tipo, é isso exatamente que eu quero mostrar. Então, bom, para cada y presente sejam a... Vou fazer assim, ó. A, y, b, y abertos, tais que x pertence ao AY, y pertence ao BY, e o AY inter BY é igual a vazio. Cuidado que eu indexei os dois por y, hein? Não indexei um por x e outro por y, senão vai me dar bagunça no argumento final. Então, no meu desenho, vamos ver, isso aqui é o AY, isso aqui é o BY. Isso eu sempre consigo, por quê? Porque você pode pegar, inclusive, como sendo bolas abertas, como um raio metade da distância entre os dois. Certo? Ó, cada BY é um aberto em X, então quando você intersecta ele com K, isso é um aberto em K. Isso aí dá uma cobertura para o K, porque o próprio Y, cada Yzinho está aí dentro de algum desses BY. Eles são abertos com X, né? O BY originalmente era aberto em X, Ali a intersecção, né? com K. Ué, então. Os dois são abertos em X. Em Xão. Oi? Os dois são conjuntos abertos. Sim, os As e os Bs, mas aqui o BY inter K, não, aí ele é aberto em K. Ele é aberto em K. Tudo bem? Uhum. Agora estou pronto para usar a hipótese de que o K é compacto. Então existe... Vamos ver se vocês aceitam fazer assim, que economiza um pouco. Contido em K ou em C? Oi? Por que o Y contido em K? Eu peguei um conjunto Y, chamei de Y, um conjunto dentro do K finito. Pensa assim, ó, eu estou indexando isso aqui por pontos de K. Eu vou pegar uma subcoleção finita. Certo. Então eu vou pegar uma subcoleção finita dos índices, Tá. Ok. que são os Y.
Cuidado que eu estou aproveitando os pontos para fazer índice ao mesmo tempo. Tipo, economiza um pouco aí. Tudo bem? Usei que o K é compacto. Tipo, esse Y é sobre cobertura finita. Isso. Escreve quem é a subcobertura finita, pega os índices dele e chama os índices de Y. Ó. É que o Y não. Ah, não, é o K. Tá. Não, é porque eu tinha achado que o Y era espaço também. O Y não tinha espaço. Eu fiquei escrevendo de vez em quando um Y aqui, mas não tinha Y até agora. Eu acabei de pôr. Agora tá tranquilo. Beleza? O que eu tenho que fazer agora? Tá bom, aqui. Considere V igual intersecção dos Y em Y a Y. Ó, eu achei finitos dos meus Bs que é suficiente para cobrir o K. Aí agora eu vou pegar os finitos, cada B estava associado a um A. Pega esses finitos As, então, que estão associados, e toma uma intersecção. Então, aqui no meu desenho, para cada A eu tinha um B. Cada A eu tinha um B e vice-versa. Né? Para cada B eu tinha um A. Eu achei uma quantidade finita de Bs aqui. Pega os As associados, toma uma intersecção. Acabou, mas vamos mostrar que a gente acabou. Então, ó, todo mundo concorda que X pertence a V? Por que o X pertence a V? Porque o X pertence a cada um dos AY. A todos, em particular para esses finitos aqui que você pegou. Então, o X está aqui. V é aberto. Porque ele é a intersecção finita de abertos. Aqui a gente está usando o fato que o Y é finito. Certo? Então, V é aberto. Agora falta mostrar que V inter K é igual a vazio. Esse tem que fazer alguma coisinha. Tudo bem? Todo mundo concorda que se eu mostrar esse último agora acabou? Porque eu mostrei que o X está dentro de um aberto que não encosta no K. Então, o complementar do K é aberto. Se quiser, porque se ele está dentro de um aberto, se está dentro de um aberto, é uma bola que está aí dentro, e aí se o aberto inteiro não intercepta no K, a bola em particular não intercepta o K. Vou mostrar isso aqui, de fato. Vamos pegar um casinho. Então, um casinho dentro do casão, inter V. Como o casinho pertence a casão, existe Y pertencente a Y, tal que casinho pertence a BY. Porque os Y que estão dentro do Y grande induzem uma cobertura. Eles fazem uma cobertura. Então, vamos repetir o desenho aqui só para ficar mais claro. Peguei meu casinho aqui. Ele está dentro de um dos abertos originais. Só que agora, olha o que aconteceu. Esse aberto original aqui, ele vinha com um par, né? Ele tinha esse cara aqui, que é o AY. Isso aqui é o BY. E esse aqui é o AY. Então, note que AY inter BY é igual a vazio. Porque foram assim que eles foram escolhidos. E o AY contém V.
Por quê? Porque o V é a intersecção dos AY. Então, em particular, ele é menor que esse cara. O V está aqui dentro. Bom, mas se esses dois são disjuntos e esse cara está aqui, esse cara não está aqui. Então, acabou. Então, qualquer K que está nessa intersecção não está, na verdade, porque ele não está no V. Dá vontade de repetir essa demonstração sem a hipótese de compacidade, mas o que ela dá, tudo dá certo. A única passagem que dá errado é essa aqui, que você vai tomar aqui se V é uma intersecção de coisas, só que essas coisas não são finitas. E aí, então, você não tem que isso aqui é aberto. Esse que é o problema. Do jeito que eu fiz a demonstração, ela está exatamente como você vai ver depois em topologia, se você for fazer o curso de topologia, porque eu não usei métrica aqui, eu só usei os abertos. A única coisa que eu usei importante da métrica aqui é que, dado 2 pontos, você tem 2 abertos disjuntos que não se interceptam. Que a gente tem isso no caso métrico, no caso topológico geral não tem, então aqui você precisa do Hausdorff, mas isso é só lá, só vai fazer diferença lá no curso de topologia. Aqui pra gente já tem. Bom, mas então o resumo da história é esse teste bom que a gente tem aqui, que é para espaços compactos, subespaços deles são compactos, somente se eles são fechados. Então você já ganha, já tem esse troço de graça. Vamos ver o outro jeito, por que o intervalo 0,2 é fechado, que é agora esse resultado aqui. Deixa eu só ver uma coisinha. Okay. Como é que você lembra desse resultado? Função contínua empurra compacto, né? Do tipo, imagem de compacto é compacto. Cuidado que é o contrário de aberto, né? Imagem inversa de aberto é aberto, compacto vai para frente, do tipo... Imagem de compacto é compacto. Então, só para lembrar, a gente comentou ali no canto que o intervalo 0,2 é compacto. Sabendo que o intervalo 0,1 é compacto, você não precisa repetir aquela demonstração. O intervalo 0,2 ele é a imagem contínua do intervalo 0,1. Como o intervalo 0,1 é compacto, o intervalo 0,2 também. Na verdade, a gente acabou de mostrar que qualquer intervalo fechado da reta é compacto. Usando esse resultado e o primeiro da aula. Por isso que eu falei que o intervalo 0,1 lá não faz muita diferença. Certo? Então, vou mostrar esse. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar que na imagem ele é compacto. Vamos fazer o desenho. X, Y, F. E aí aqui dentro tem a imagem da F, né? Porque ela não precisa ser sobrejetora. O que você precisa aqui do outro lado? O que eu vou mostrar? Eu quero mostrar que esse cara aqui é compacto. Então, vamos fazer a demonstração inteira no desenho, daí a gente escreve o desenho. Começa com uma cobertura aberta para esse cara. Eu tenho que mostrar que esse cara tem subcobertura finita. Pega essa cobertura aberta, a função é contínua. Então você consegue, cada um desses abertos, a pré-imagem dele é um aberto. Só que você fez uma cobertura aberta para a imagem da função.
Então, a pré-imagem vai ter que dar todo o x. Então, vai ser uma coleção de abertos que cobre o x. Coleção de abertos que cobre o x, x é compacto, você tem a hipótese de que toda cobertura tem uma subcobertura finita. Volta com esses abertos para cá, para os originais, os finitos que tem aqui, pega os respectivos originais aqui, eles têm que ser suficientes para cobrir o y. Achei a cobertura finita. É isso. Vamos escrever isso, mas é essa a demonstração. Função contínua empurra fechado também? Função contínua. No caso de compacto, sim, pelos resultados anteriores. Mas ela empurra fechado para volta, né, para trás. Imagem inversa de fechado é fechado. Porque empurra era conexo, não era? Ela empurra conexo, isso. Então a gente empurra compactos e conexos. Quais são as invariantes? Então, é que aqui a gente não... É que invariante, em geral, a gente fala que são os que são levados por homomorfismos. Aí todos esses que a gente falou são. Pro empurrado e puxado, mas é que alguns deles vão para frente e outros vão para trás, né? É que quando você tem homomorfismo, você tem os dois lados, então aí sai. Qualquer definição, intuitivamente, qualquer definição que a gente consegue fazer só falando em aberto, são os invariantes topológicos. Só em aberto, só em fechado. Se você começa a botar sequência, aí pode ser que dá bagunça. Por exemplo, você pega a função contínua, sai para a imagem de aberto e aberto, mas se ela for homomorfismo, então vale. Que a imagem direta é aberta. É. A inversa é homomorfismo, então a imagem direta de aberto é aberta. Entendi. Mas, ó, só para falar o que ele respondeu o que ele perguntou, repara que dá para fazer com menos coisa que isso, mas se você supor que o x e o y são compactos, imagem direta de fechado é fechado. Por quê? Porque você vai ter que fechado aqui é compacto, então na hora que você faz a imagem é compacta, se é compacto é fechado. Você usa os dois resultados últimos que a gente fez. Bom, mas vamos fazer isso, vamos escrever isso aqui que eu desenhei só, né? Então você tem seja C cobertura aberta para f de x. Eu vou já supor aqui, porque a gente já fez isso uma vez, vou supor que os abertos são de y, não só da imagem. Se eles não fossem de y, a gente faz aquele truque de dar uma engordadinha. Igual a gente fez na demonstração, na última, na penúltima, a gente já fez isso algumas vezes hoje. Então já vou supor que eles são abertos do x, do y inteiro. Considere D igual a f a menos 1 de C para C pertencente a C. Como cada C ali é aberto, a imagem inversa é aberta em X. Como aquilo cobre a imagem inteira, esse troço cobre o X inteiro, certo? Pega um X qualquer. O X qualquer, ele chega em alguém, esse alguém está dentro de um desses abertos, a pré-imagem dele volta aqui e pega esse cara. Então isso aqui é uma cobertura, D é cobertura aberta para X. X é compacto, então seja D' subcobertura finita. Então agora você achou um pedaço finito aqui. Aí o que deve ser que dá certo?
Note que C' igual aos... Aqui tem uma coisa chata, peraí. Deixa eu escrever isso direito. Vou escrever de um jeito um pouco roubado, aí eu explico qual que é o probleminha que tem aqui. Eu acho uma coleção finita de Cs tais que isso aqui seja suficiente para quando você volta, dar o delinha. Deixa eu explicar no desenho o que aconteceu aqui, só para entender o que aconteceu de chato aqui. Ó, você tinha a coleção aqui inteira, passou para cá via imagem inversa. Então aqui você tem um monte de abertos. Para cada aberto aqui você tem um cara aqui. Aí aqui eu achei uma subcoleção finita. Aí eu quero pegar agora, você fala assim, pega essa coleção finita, volta para cá, pega a coleção finita associada aqui e aí vai acabar. O problema é que na hora que você veio para cá, pegou a subcoleção finita, tem esse cara, se eu falar todo mundo que veio para cá, pode ser que esse cara aqui veio, sei lá, de 2. E aí eu peguei esses 2. Pode ser que esse cara veio de 3, eu peguei esses 3. O problema é se esse cara aqui vier de infinitos. Se eu pegar os infinitos, estragou minha subcobertura finita. Então, para cada um, eu sei que tem pelo menos um. Pega um só. Não pega todos. A não ser que você prova que só ia vir de um cara, mas... Por ser função, tinha que ser, mas... Só para não cair nisso. Por isso você escreveu finito? Por isso que eu escrevi já o finito. Você precisa mostrar que deu certo? Eu preciso mostrar que dá certo. Na verdade, o argumento que eu falei antes é do tipo, isso aqui, cada um só vai dar finito mesmo, porque isso aqui é função. Mas só para não ter que fazer essa parte da demonstração também, eu escolhi desse jeito. Mas vamos mostrar que dá certo agora. Eu quero mostrar que isso aqui é finito. Não, que isso aqui dá finito certo, né? Porque, tipo, eu voltei para cá, cada um desses veio associado de um cara daqui. Aí eu só peguei, então, um cara que associou ele. Isso tudo bem. Agora eu tenho que mostrar que isso aqui cobre. Ó, todo ponto na imagem é escrito como sendo f de x de alguém. Na verdade, vai, eu falei bobagem aquela hora. Deixa eu escrever isso aqui de jeito, vai. Não, tá certo, assim. Vou deixar assim, senão vai ficar pior ainda. Seja f menos 1 de c, tal que f menos 1 de c, tal que x pertence ao f menos 1 de c. Esses f menos 1 de c eles são suficientes para cobrir o x, então tem alguém que está desse jeito, portanto, o c pertence ao... Aqui tem um linha, né? Pertence ao c'.
Você mostrou aqui. Cobre de fato. Então, estira aqui imagem direta de compacto a compacto. Tinha que fazer mais alguma coisinha aqui agora. Então, para os subespaços de R, compacto é a mesma coisa que fechado delimitado. Cuidado que essa proposição ela tem um problema bem grande, que é o seguinte: dá muita vontade de usar essa proposição para outros espaços, e para outros espaços isso é falso. Não é verdade que sempre fechado limitado é a mesma coisa que compacto. Em R, com a métrica usual, é. Você quer ver já estragar isso aqui super rápido? Se você trocar a métrica usual dos reais para uma equivalente limitada, você já jogou fora o limitado, você vai ficar só, porque todo mundo é. Então você vai trocar só para fechado, e não é todo fechado dos reais que é compacto. Tudo bem? Então cuidado na hora de usar isso aqui, que isso aqui vale para R, vai valer no RN, na verdade, para a métrica usual do RN, é que a gente precisa de produto que a gente ainda não fez. Então depois a gente tira essa parte. Mas vamos já provar esses dois lados aqui. Com tudo que a gente fez hoje, agora isso aqui sai fácil. É só juntar tudo. Então, vamos ver. Então, suponha x fechado. Então, eu tenho que mostrar que... Ah, fechado e limitado, né? Desculpa. Fechado e limitado. Eu quero mostrar que ele é compacto. O que eu faço? Como x é fechado... Não, como x é limitado... Existe n... Tá aqui, x está contido... Todo mundo concorda com isso? Se o x ele é limitado, ele cabe dentro de um intervalo de menos n a n, fechado. Porque se o x é limitado, ele cabe dentro de uma bola cabe dentro desses caras, então dá certo. Ok? Esse cara é compacto, porque ele é a imagem do intervalo 0,1. Você tem dois jeitos para fazer isso. Ou você repete a demonstração que o intervalo 0,1 fechado é compacto, ou você usa que isso aqui é a imagem contínua do intervalo 0,1. Bom, mas se o x... Por enquanto eu só usei que o x é limitado, mas o x é fechado. Esse cara é fechado. Então, se o x é fechado no grande, ele é fechado aqui dentro desse pequeno também. Na verdade, não usa que esse cara é fechado, mas como o x é fechado... X é fechado como subespaço disso aqui também. Certo? Você achou um compacto que tem ele, aquele truque que eu falei lá antes. Você achou um compacto que tem ele é fechado, então ele é compacto. Então esse foi um lado. O outro lado, então, suponha x compacto.
X é fechado, pelo resultado que a gente fez agora há pouco. E X é limitado, foi um dos primeiros que a gente fez. Então, só cuidado com esse negócio aí, para espaços, para o RN em geral, né, a gente vai tirar depois os outros, isso é verdade, você tem que compacto sem somente ser fechado ou limitado. Não use isso em outros contextos, isso pode dar... Por exemplo, vamos dar um exemplo fácil, por exemplo, pega a métrica discreta nos naturais. Métrica discreta sempre vai dar contra-exemplo nesse negócio. Métrica discreta, todo mundo é aberto e fechado. E todo mundo é limitado. Não é todo subconjunto dos naturais que é compacto. Na verdade, compactos naturais sem somente ser finito. Tudo bem? Então isso não vai valer sempre. Mas para o RN é útil. Para o RN isso aqui é muito útil, você tirar que esse negócio é compacto. Isso encerra de hoje. Mas